Primeiramente, agradecer o carinho, né, de vocês da Placar, depois de muito tempo, né, Luiz? Eu gostava muito de rap, né, Racionais, estava bombando aquela... Isso é 96. 96, isso, carequinha aqui. Neto, craque Neto, quem é o craquinha? Não vamos brincar assim, senão ele vai ficar bravo comigo. Não, e se falar de racismo hoje, eu acho que o racismo sempre existiu, né? Daquele discurso 2015, por que eu falo isso? Placar TV, chegando para mais um programa especial, hoje um pouquinho mais curto, mas não menos especial e certamente muito intenso, com o entrevistado craque Zé. Como é que tá, Luiz? Beleza? Beleza, Zé Roberto, 48 anos, ex-jogador que poderia estar jogando até hoje tranquilamente, né, Zé? Mas deixou saudade pra gente, hoje tá numa vida nova. Zé, queria começar te perguntando desse seu pós-carreira e hoje essa sua dedicação a inspirar outras pessoas a manter a saúde, a forma física. Como tem sido para você essa nova vida de, digamos, um influencer da forma física? Primeiramente, agradecer o carinho, né, de vocês da Placar, depois de muito tempo, né, Luiz? A gente não tinha se encontrado e minha relação com a Placar é de longo tempo, né? Desde quando comecei na Portuguesa, a gente já fazia matéria e, poxa, falar um pouquinho para vocês da minha rotina pós-carreira, o que eu estou fazendo hoje me motiva bastante, né? Hoje, basicamente, eu estou mais acelerado do que quando eu jogava, né? Minha esposa até brinca comigo que quando eu parei de jogar, eu falei, agora decidi parar de jogar, que o meu último clube foi o Palmeiras, com 43 anos, e falei, amor, agora eu vou dar uma segurada mais em casa, vou desacelerar um pouco e todos os dias ela fala, cadê aquela promessa que você fez, mas isso acabou acontecendo muito pelo que eu faço hoje. Entendo que terminou a carreira, mas eu continuo seguindo a minha vida, né? A carreira vitoriosa de atleta profissional que durou 23 anos ficou para trás. Deixei bons exemplos, tive conquistas, mas quando eu encerrei a carreira, eu já encerrei meio que fazendo a transição dentro de alguns ativos que eu tenho hoje, que é a minha palestra, que é o meu livro, que eu ainda vou lançar agora no meio do ano, onde eu vou completar 49 anos, né? O ano que vem 50. E na pandemia, basicamente, foi onde aconteceu esse programa de treinamentos que eu passei a fazer junto com o meu personal e que hoje a gente está trazendo dentro do aplicativo de uma das maiores empresas, né, que é a Kikos, né, Kikos Fit. E isso, para mim, é você mostrar que você deixou a carreira, mas que você iniciou uma outra. E isso, com certeza, traz benefício assim, para muita gente, para muitas pessoas que gostam, né? Pelo menos de treinar, de qualidade de vida, de cuidar do seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Eu acho que essa mensagem, para mim, ela é importante, eu poder passar e dar continuidade à minha vida. E Zé, me diz uma coisa, dá para dizer que você hoje está mais em forma do que quando jogava, ou que daria para jogar ainda? Hoje os treinos são diferentes, claro, o futebol tem diferentes. E o futebol, ele também, de alguns anos para cá, passou a ser muito mais físico, né? Então, se você hoje não estiver bem preparado fisicamente, você acaba ficando para trás. Então, como eu acompanhei essa transformação e entendimento da parte física, eu acho que daria sim para estar jogando até hoje. É claro que mudou bastante coisa, mas se você continuar a acompanhar a mudança, se você continuar com a mentalidade e se cuidando, eu acho que a idade, para mim, eu costumo dizer que é só um número, nunca foi uma questão de que muitas pessoas, né, até por conta da mentalidade no Brasil, quando você passa de uma certa idade, você acaba
sendo veterano, você já não serve para muita coisa. No meu caso, foi o contrário, né? Quando eu voltei ao Brasil, primeira vez, para jogar pelo Santos, com 32 para 33 anos, depois da Copa de 2006, eu vim debaixo de muitos questionamentos, né? Pô, o Zé volta para o Brasil com 32, 33, o que vai sair ainda do Zé? E eu mostrei que a idade, quando você se cuida, ela passa a ser só um número. Ganhou bola de prata da Placar. Da Placar, isso aí, poxa. Depois ganhou de novo pelo Grêmio. Pelo Grêmio, foi mesmo. E outra, jogando numa posição que até então não tinha jogado. O professor Vanderlei, na época, treinador do Santos, me colocou numa posição ali que eu tive um destaque, né, dentro do time. Ganhamos o bicampeonato, né, do Paulista, fomos até a semi da Libertadores, fui artilheiro da competição e por conta da grande performance e dos resultados, eu voltei a jogar de novo na Europa, né? Bayern de Munique me recontratou, porque meu contrato tinha terminado antes da Copa de 2006, fiquei livre no mercado e vim emprestado pelo Santos, 10 meses, esses 10 meses... Os resultados que eu obtive ali, para mim, parecia que foram 10 anos, né? Sim. Então, e deixou uma marca na torcida, gosta muito de você. Muito, pô, ficou uma marca muito, muito positiva. José, essa coisa da posição, você, além da forma física, uma das suas marcas na carreira foi essa coisa de ser versátil, né? Sim. Polivalente. Você se sentia mais cômodo como lateral, como volante, como meia? Eu sempre gostei muito de jogar mais como meia, porque como eu tinha facilidade, eu era leve, tinha facilidade de sair da marcação e tinha também, assim, uma leitura de jogo onde chegava no último terço do campo para minha tomada de decisão, eu tinha facilidade de finalizar bem e de dar o passe. Então, jogar no meio de campo fazia com que o meu futebol aparecesse mais. Lateral, o primeiro pensamento quando você joga na posição lateral é a marcação, né? A primeira função do lateral é marcar. Depois, se ele tem qualidade de ofensiva, ele dentro do jogo ele consegue aplicar, mas o meu futebol ele sempre foi mais de meia. Eu fiz essa transição meia lateral como um ponta. Eu tinha essa versatilidade porque eu aprendi isso na base, não foi nem na base, foi na Portuguesa, quando eu cheguei para fazer a peneira. Peneira é diferente de avaliação. Avaliação, você chega para fazer a avaliação junto com os atletas da sua categoria e você é selecionado para fazer uma avaliação. Peneira é no meio da multidão, cada um por si, não tem muito guardar posição, você tem que sabe do limite do tempo, então você está correndo atrás da bola o tempo todo. Então, na peneira, quando eu chego que tinha 500 garotos ali para fazer a sua avaliação dentro da peneira, na minha posição eu cheguei como meia, só que a fila de meia estava virando quase todo meio atacante, né? E atacante, muita gente. Eu falei, minha mãe perdeu o dia do trabalho para me levar, porque eu era muito tímido, eu tinha 14, 13 anos, só que eu falei para minha mãe que eu não ia sozinho, eu era muito reservado, tímido. Ela falou, não, eu vou com você, peço dispensa no meu trabalho, e ela que me levou. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, não, minha mãe pediu dispensa, não tem como, porque olhando o tamanho da fila dos meias, eu não iria entrar em campo aquela tarde. Então, eu fui para a fila menor. A fila menor era lateral direito, zagueiro, goleiro. Goleiro, os caras tudo grande, zagueiro forte, lateral direito, minha perna direita eu usava só para subir no ônibus, então não tinha direita. Eu falei, eu vou na lateral esquerda, que está menorzinha, e ali foi meu primeiro contato na lateral, foi uma boa escolha. Zé, você falou da sua história da Placar, eu trouxe aqui uma surpresa, então, um presentinho. Poxa, você lembra dessa foto? Eu lembro. Eu lembro, essa foto aqui. Muito Eu lembro essa foto aqui, ó. Mostrar pra galera aí que tá nos acompanhando. Essa foto aqui, ó, como eu gostava muito de rap, né? Racionais, tava bombando aquela. Isso é 96. 96, né? Isso, carequinha aqui.
a Placar fez uma matéria comigo falando das músicas, né, que eu gostava. Aí foi a matéria, por isso que eu tô com um som ali, e a gente falou muito legal dos Racionais, tudo. Foi bem legal essa matéria. Eu fiz na época com os dois jogadores que subiu comigo. Subiu não, o Tico já estava no profissional e o Rock subiu comigo da base pro profissional. Fizemos juntos. Mais franzino nessa época. Aí eu tava se pesando em 69 para 70, né? Eu já era o meu segundo ano como profissional. Aí a Portuguesa, quando eu chego, me profissionalizo, passo na peneira, faço a base ali, júnior, juvenil, juniores e depois profissional. Eu precisei passar por um tratamento assim de alimentação com uma profissional, uma nutri na época, para ganhar peso. Eu era muito franzinho, era muito magrinho, e aí eu já estava no profissional, mas ainda eu não tinha assim eu não tinha o ganho de massa ainda. Eu tomava um encontrão, não conseguia me proteger muito, eu já logo caía. Aí foi o período mais ou menos assim dos meus primeiros jogos, né, no profissional ali, desde o Campeonato Paulista e brasileiro, isso mesmo. Esse time da Portuguesa fez história, você é uma das lendas, né, da Portuguesa, e aí você trilhou seu caminho, Europa, seleção brasileira. Em que período você começou a entender que você realmente era um jogador de elite e a partir daí você mudou os seus comportamentos, com certeza. Festa, Sim. Eu casei cedo, né? Comecei a namorar com a Luciana, minha esposa, já estamos juntos há 26 anos. Comecei a namorar com ela, eu tinha 18 para 19, casamos com 20, ela com 18. Então eu não tive nem muito tempo para ir para festa, para curtir. Eu já era muito focado, eu já tinha muito foco na minha profissão, eu já tinha clareza, né, do que eu queria, dos meus objetivos, meu propósito de vida, né, ser um grande profissional e ter a minha família. Então comecei muito novo, muito cedo, e essa mudança assim de entendimento do foco na carreira foi basicamente quando eu saí da Portuguesa 96, que disputamos a final do Campeonato Brasileiro, que fui transferido para a Europa para jogar no Real Madrid. Quando eu chego lá que eu entendo que a diferença do jogador do atleta profissional, né? Então lá eu acabei mudando muitos conceitos, acabei mudando muito a minha rotina, entendendo que o meu corpo era o meu instrumento de trabalho. Então eu passei a cuidar do meu corpo, entendendo que nesse cuidado eu tinha que tirar muitas coisas, tinha que tirar noites mal dormida, tinha que tirar a má alimentação, eu tinha que priorizar ali os horários. Então isso eu passei a ter o entendimento do que é você ter disciplina. Então a disciplina basicamente foi o meu molde de vida, de carreira. E pós-carreira, basicamente a disciplina pós-carreira ela continua até hoje, porque lá atrás eu entendi todo esse processo, né? Tem muitos ex-jogadores, né, que vivem uma vida de renúncia enquanto está em campo, e aí depois que se aposenta é a hora que relaxa, né? Aí vai ficar mais gordinho, às vezes até coisa de mulherada e tal. Pra você, isso nunca foi uma questão, assim, tipo, você parou de jogar e não quis viver o que você deixou de viver, que os outros jovens, digamos, né, costumam viver, até mesmo jogadores? Eu acho que essa transformação que aconteceu comigo lá atrás me trouxe um entendimento que o foco, a disciplina que eu apliquei na minha carreira toda me trouxe qualidade de vida, me transformou e me trouxe uma mentalidade além da carreira. Por isso que eu continuo aplicando até hoje, né? É diferente dos atletas que usam a carreira só por um período. Ele vivenciou dentro da carreira o foco, a disciplina, se manteve ali focado, só que para ele todas essas coisas importantes só serviu para a carreira, para mim não, serve para a vida. Então por isso que eu dou continuidade. Isso para mim é tão transformador, é tão importante, que através desse entendimento que eu tive lá atrás e que eu pratiquei, que eu exerci todos esses benefícios que a disciplina traz, que o foco traz, hoje eu consigo dar continuidade, e também eu uso muito para ajudar outras pessoas que talvez muitos
jovens que me mandam mensagem: poxa, Zé, cara, você tem idade para ser meu pai, cara, mas cara, como é que eu faço para ter esse shape? Outros falam: cara, eu olhando os seus treinos, eu mudei meu estilo de vida, baixei meu peso, consigo fazer uma prática de exercício todos os dias, você me motiva. Eu acho que isso para mim, tem esse feedback da galera que me acompanha nas mídias, no meu Instagram, no Facebook, no meu canal, eu acho que isso para mim é transformador. E essa transformação eu consigo levar para a vida das pessoas que me acompanham e conseguir também trazer para as pessoas que estão mais perto, né? Eu tenho a minha filha, a Miriam, de 19 anos, que mês que vem a gente vai correr, né? a maratona da Adidas juntos, né? Ela basicamente nunca treinou, ela sempre teve dificuldade porque ela tem, assim, sempre cresceu com problema hormonal e através da tireoide ela teve que fazer alguns ajustes junto com um profissional da área e dentro desses ajustes ela teve o entendimento que ela precisava treinar e na pandemia a gente começou os treinos e hoje a Miriam ela estuda fora, né, e mesmo fora, já há 2 anos, ela continua praticando atividade física que iniciou lá atrás, na pandemia, que a pandemia nos fechou, nos aproximou e a gente conseguiu aplicar aquilo que eu sempre vivenciei na minha vida e hoje ela está iniciando a vida dela aplicando também. Então isso para mim é o mais transformador. Zé, vamos falar de outros momentos da sua carreira. Eu separei aqui essa bola de ouro, bola de prata do placar com 40 anos. Nossa, velho. Pelo Grêmio aqui, né? Aqui isso. Pelo Grêmio, poxa. Lateral, cara, voltei a jogar de lateral depois. Não foca muito na foto, não. Não foca muito na foto, não, porque... Por quê? Tô parecendo mais novo agora do que na foto, sendo que na foto eu era mais novo. E aqui acho que deve ter sido o auge da sua carreira. O auge da minha carreira, poxa, 2006. Você foi, acho que, indiscutivelmente o melhor jogador do Brasil naquela campanha, né? Jogou muito essa aqui bem foi embaçada. nessa Copa, que foi uma Copa um pouco decepcionante para o Brasil. Eu queria te perguntar de seleção, primeiro sobre esse Mundial. O que faltou para aquele time foi um pouco da mentalidade do Zé Roberto para o restante da equipe, assim, não só de físico, mas de foco mesmo no trabalho, no objetivo. Foi isso que faltou naquele time? Então, acabou faltando várias coisas, eu acho, né? Uma Copa do Mundo, você quando entra para jogar uma Copa do Mundo sendo a principal competição de um atleta, você tem que entrar para essa competição antes dela iniciar 100%, né? A gente que eu falo, os jogadores, antes de iniciar uma competição como essa, quando chega no fim da temporada, ele já está se poupando o tempo todo, porque ninguém quer se machucar, né? Numa pré-Copa do Mundo. Então, chega ali o final, as últimas 2 semanas, os últimos 2 jogos, a galera começa tudo a se poupar, porque você corre o risco, né, de ter uma lesão e ficar fora. Eu sempre vim assim numa mentalidade muito diferente. Eu me preparei antes de chegar naquela Copa do Mundo, né? Então, finalizando a temporada ali, na época eu jogava pelo Bayern de Munique, o time foi campeão da Bundesliga ali, naquele ano ali, naquela temporada 2005-2006, o Bayern ganhou o campeonato alemão, a Bundesliga e a Copa da Alemanha. E eu sempre, desde o último jogo, até o último jogo, eu sempre dei o meu máximo. E terminou a temporada ali, a gente teve 3 semanas, né, até fazer a intertemporada para a Copa do Mundo. Então, nas minhas férias, no período de 3 semanas ali, eu treinei o tempo todo e a minha cabeça era sempre de me preparar para chegar bem, né? Então, quando você tem essa mentalidade de dar o seu melhor, você colhe os frutos. Então, eu fui com essa mentalidade. Não que os outros jogadores não tivessem ido, claro que todos foram também. Só que teve algumas questões ali dentro da organização, de uma preparação
mais adequada, se tratando de uma Copa do Mundo, que ficou em falta, né? A organização ali do lugar onde a gente treinou, muito oba-oba, pouca concentração entre nós. Então foram alguns fatores que dificultou muito, né? A performance, eu acredito que todos chegaram para dar o seu melhor, só que acabou que o título não aconteceu. Tínhamos um dos melhores, ou talvez o melhor time daquela competição, mas o que eu tiro de aprendizado ali naquela Copa é que quando você se prepara antes e dá o seu melhor, você colhe os frutos. O fruto principal não veio, que era o título, mas eu tive alguns títulos ali que para mim foram um dos principais, que foi ser Man of the Match em 2 jogos, né? Ganhei a caneca de prata que a FIFA dava para o melhor jogador do jogo, e o único brasileiro a entrar na pré-seleção daquela Copa do Mundo. Então eu saí, também, né? Fiz o gol, o 3º gol contra a Gana em Dortmund, e isso para mim me fez com que eu saísse com a consciência limpa, sabendo que deu o meu melhor, e por conta disso eu obtive esses grandes resultados, mesmo sendo mais na parte individual. E Zé, depois você chegou a ser convocado novamente e não quis ir para a seleção, né? Você disse que sentia que seu ciclo estava encerrado. Quer saber se você se arrepende daquilo depois de tanto tempo, e se você acha que tem jogadores atuais aí que disputaram as últimas Copas e que talvez também tenham encerrado o ciclo? Então, quando eu tomei a decisão de não jogar mais para a seleção, eu entendi que era a minha última Copa, e a idade que eu estava para completar 33 anos, o meu ciclo já tinha encerrado. Então essa decisão foi pessoal, e entendi que o meu momento já tinha terminado na seleção. Automaticamente veio a convocação, mas com a minha decisão já tomada. E o Bayern de Munique, quando me contrata de novo, me ofereceu um contrato de 2 anos, e já tinha me falado que o ideal seria eu não jogar mais para a seleção por conta do desgaste, né? Ter que estar viajando, fazendo longas viagens para disputar eliminatórias, amistosos, enfim. Eu já tinha comunicado ao clube que já tinha tomado a minha decisão, e quando chega a convocação eu só informei o porquê a minha decisão de não jogar mais para a seleção. Arrependimento, eu costumo dizer que eu não tenho nenhum, tanto vida pessoal como de carreira. Eu acho que eu tomei a melhor decisão, voltei para o Bayern, e ali nessa minha melhor decisão e a minha volta, eu acho que foi ali que prolongou a minha carreira, que eu consegui me manter em alto nível, ter grandes resultados, e acabei prolongando, jogando pelo Bayern, depois Hamburgo, Al-Garrafa do Catar, Grêmio, e finalizando no Palmeiras. Zé, a gente está num momento agora muito assim, crítico, né? Por causa do caso do Vinícius Júnior, o tema do racismo está em pauta nesse momento, muitas campanhas sendo feitas. Eu queria saber se você, no seu período de Europa, tanto de Espanha, Real Madrid, quanto na Alemanha, você passou por isso, e qual que é a sua visão sobre o que está acontecendo? Na Europa foram 14 anos, né? Quase 1 ano na Espanha. No período que joguei na Espanha, nunca passei por numa situação de preconceito. 1 ano no Catar, também não. Alemanha, 12 anos, jogando em 3 clubes, Leverkusen, Bayern de Munique e Hamburgo, também não. Cheguei a vivenciar, sim, preconceito na época ainda pré-adolescente no Brasil, antes de fazer a minha avaliação como jogador na peneira, ali na Portuguesa. Eu fiz algumas fichas para trabalhar, jovem aprendiz, e vivenciei uma situação de preconceito dentro de uma das empresas que fui fazer. Mas fora do Brasil, eu nunca vivenciei nada parecido. E falar de racismo hoje, eu acho que o racismo sempre existiu, né? Aflorou mais agora e está sendo muito falado por conta do que aconteceu com Vinícius Júnior. Eu acho que
a gente vai continuar falando por muito tempo, porque eu vejo o racismo como um câncer que ainda não tem um medicamento ou tem um método ou algo para eliminar, para matar o câncer. Ainda não existiu. Enquanto não existir isso voltado para o racismo, a punição severa, eu acho que você conseguir juntar as autoridades que têm o poder para poder aplicar em prol desse câncer, eu acho que ele vai sempre existir. Enquanto não existir a fórmula, a gente vai continuar vivendo com isso, né? Então, eu acho que tem que ter a punição severa para que a gente possa, em pleno século XXI, que a gente vive, ainda vivenciar ou ver situações como essa que o próprio Vinícius Júnior ou muitas pessoas vivem, é lamentável. Zé, vamos fazer um bate-bola rapidinho que chegando no fim do nosso papo. Vou fazer perguntinhas toque curtas. Sai, é o toque sai. É isso, toque sai. Ídolo de infância? 3, Denner, Pelé. 4, Zico e Maradona. Qual foi o melhor de você? Vixe, Pelé. Né? Aí ficou fácil. Apelido de infância? Era K. K em casa e K no bairro onde eu morava. Perguntei um dia pra minha mãe porque meu apelido era K, ela falou, eu acho que era de Cabeção. Bom, ela acha. Gol mais bonito, Zé? Gol mais bonito? Eita. Pode ser 2? Pode. O gol que eu fiz, acho que no Campeonato Brasileiro 95, pela Portuguesa, antigo Palestra Parque Antártica, contra o Vasco, e Libertadores pelo Santos, coberturinha Libertadores. A melhor camisa que você já trocou? Melhor camisa que eu já troquei? Você guarda assim de um cara muito bom. Rapaz, eu troquei uma camisa com o Zidane, poxa, no Brasil e França. França? Isso. Ixi, aquela ele judiou de nós, hein, Zé? Muito bom. Sua banda favorita? Banda favorita, poxa, eu gosto muito Racionais, poxa, eu gosto muito. É isso, continua aqui, né? Continua, Racionais continua sendo a preferida. Essa aqui. Gosto muito. Boa. O melhor técnico que você trabalhou? Melhor técnico, tive vários, assim, mas o melhor em todos os aspectos, eu acho que o professor Vanderlei. O que ele tem de especial? Quase todo mundo que trabalhou com ele diz isso. Que nem eu sabia que ele jogava, né? Então, basicamente, ele foi o cara que me colocou, nem no Rachão eu jogava na posição que eu joguei no Santos. O Rachão eu jogava lá atrás. Então, acho que o Vanderlei, por ter melhorado o meu futebol, né, como profissional, acho que ele foi o melhor. O pior técnico, tem algum? Pior técnico? Vixe, sério, eu tenho que falar ele? Se não quiser. Pior? Nossa. Não tive assim, tive uns treinadores ruinzinho, pô, mas... Você nunca teve problema com o treinador? Não, problema com o treinador não. Então acho que não tem, não diria um nome. O título mais importante da sua carreira? Título mais importante da minha carreira? Rapaz, eu tive vários, hein? Alguns títulos que eu tenho como importante. Eu diria que, eu acho que seria, eu colocaria dois, pode ser dois. Campeonato Brasileiro 2016 pelo Palmeiras, depois de 22 anos, e tricampeão da Copa do Brasil, sendo eu capitão, Copa do Brasil e um dos líderes de 2016. Porque, para mim, são os títulos mais importantes. Porque na idade que eu conquistei esses títulos, eu acho que hoje é muito difícil um outro atleta com 40 e poucos anos ser campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro depois de tantos anos também. E qual que é a torcida que mais te idolatra? Porque você é querido por muitas torcidas. Eu sempre tive uma identificação com todos os clubes, 10 clubes que eu joguei, onde os torcedores sempre
assim, sempre me falam coisas que eu nem lembrava da época que jogava pelos clubes. Mas eu acho que o clube, a camisa que eu fiquei, assim, que ficou mais marcada para os torcedores, eu acho que é o Palmeiras, porque foi o último clube e até pelo momento que o Palmeiras volta, muito por conta daquele discurso 2015. Por que eu falo isso? Porque quando eu encontro os torcedores palmeirenses, o torcedor palmeirense não fala dos títulos, eles falam do bate no peito e falam que o Palmeiras é grande. Então, eu acho que aquela ação ali dentro do vestiário marcou o torcedor palmeirense, que voltou aí para o estádio de novo e automaticamente voltaram os títulos, e o Palmeiras hoje voltando a estar no lugar de destaque. Eu acho que ficou muito marcado por conta daquele bate no peito dentro do vestiário. Zé, o maior sacode que já levou em campo? O maior sacode que eu levei em campo foi, com certeza, temporada 2009-2010, quartas de final da Champions contra o Barcelona, lá no Camp Nou, onde a gente não viu a cor da bola, ficamos no bobinho. O parceiro deixou a gente achou que dava, achou que tinha a estratégia. E a gente passou mal naquele jogo lá, cara. Você acha que esse Manchester City atual é mais dominante que aquele Barcelona? Rapaz, se não for mais, é igual ou parecido. Eu acho que aquele que saiu campeão da competição, eu acho que aquele time é melhor porque tinha, eu acho que os melhores jogadores, eu acho que da história do Barcelona. O ataque era nada mais e nada menos que Messi, Henry e Eto'o. O meio-campo era Busquets, Iniesta e Xavi. Então não tem nem, eu acho que não tem nem comparação, Zé, quem foi o jogador mais gordinho com quem você já atuou? Mais gordinho, cara, que eu atuei? Rapaz, eu peguei um cara lá, acho que era Mohamed, o nome dele, no Catar. Que quando eu cheguei lá, eu achei que ele era até roupeiro do time. E falaram, não, ele joga. Eu falei, vixe, que posição que ele joga? Porque lá na época eles eram ainda amadores, que eu cheguei para colocar minha mochila, falei, onde está minha cabine do vestiário? Aí tinha um preguinho lá no coisa e o banquinho, não pode, o roupeiro falou, não, pode colocar aqui. Eu falei, não, mas é a cabine. Ele falou, não, aqui não tem cabine. Aí eu falei, ah, legal, pô. Aí cheguei para treinar, o pessoal, tudo, eu vi o mais gordo, tava bem gordinho ele. Tipo Walter, Voltão agora. E eu falei, ele joga? Eles falaram, joga. Eu falei, que posição? Poxa, eles falaram, não é atacante. Você ia ter que ser de movimento é mais pivôzão. Falou, não, pivôzão. E você acredita que o Mohamed foi o cara que eu mais usei dentro do meu jogo para criar as jogadas? Ele emagreceu um pouquinho? Não, eu acho, ele já encerrou, né? Ele parou cedo. Mas ele foi o atacante que mais me ajudou. A gente só tinha 3, a gente no Catar só podia jogar 3 estrangeiros, né? Eu e mais outros 2 brasileiros, e o resto era tudo local. E como eu jogava no meio, dava a bola, eu gostava de fazer ultrapassagem, porque eu já usava esse recurso como lateral. Então eu saía sempre na cara do gol, porque como ele era gordinho, ele segurava 2 zagueiros, fazia a proteção, e uma das palavras que eu aprendi lá no inglês, tem um inglesinho básico, era essa, faz o pivô para mim e toca que eu passo. Foi basicamente isso. E ele, por mais que ele era um pouquinho gordinho, mas me ajudou bastante ali nos gols que eu fiz lá no Algarrafa. E quem que foi o atleta mais em forma com quem você já atuou? Mais em forma que eu já atuei? Também. Cara, teve vários, hein? Caras em forma que eu já atuei. A seleção, os caras voavam, tipo, quando eu iniciei ali na seleção, eu via os caras jogando de lateral, os caras eram basicamente ponta, subia, descia, atacava com força, voltava com força, gostava muito da forma que jogava nas laterais, tanto o Cafu como o Roberto Carlos. O Cafu tá que nem você, não, o Cafu tá bem também, continua treinando, tá voando também, mas os dois foram 2 jogadores que performaram bastante, assim, na questão física, né? Zé, estourando aqui o tempo rapidinho, fazer agora uma última brincadeira. Vou falar um nome e você diz se você jogou mais que ele. Jogou mais que o Felipe Maestro? Ah, joguei mais que o Filipão, joguei. O Felipe era embaçado, mas joguei.
mais que Roger Flores? Joguei, poxa, mais que o Roger, pô. Pedrinho, Joguei mais que o Pedrinho também, poxa. tá mais forte que o Pedrinho também? O Pedrinho tá embaçado também, tá? O Pedrinho vai pro fisiculturismo, vai, eu acho, né? Ah, é? Porque ele tá um tourinho. fortinho. Paulo Nunes também tá ficando O forte Paulo agora. Paulo tá se cuidando agora, pô. O Paulo podia ter se cuidado na época. Jogou mais que o Ricardinho? Ah, joguei mais que o Ricardinho. O Ricardinho era muito inteligente, né? Mas acho que joguei sim, poxa. Jogou mais que o Alex? Alex jogou muito, hein, mano. Vamos colocar um empate aí? Empate. Jogou mais que o Djalminha? Puta, Djalma também foi embaçado, hein? Vamos colocar um empatezinho também com o Djalma? Empate, então tá. Craque Neto? Neto, craque Neto, quem é o craque? É o Neto. Não vamos brincar assim, senão ele vai ficar bravo fica comigo. bravo. Não, joguei, pô, ixi, pô, o craque Neto, joguei, pô, opa. Leonardo? Vixe, o Léo era um dos meus ídolos, né? Então o Léo jogou mais que eu, pô. A minha transição lateral base, lateral meia, era muito vendo o Léo jogar, né? O Léo era um craque, pô, tá doido? Fernando Redondo? Vixe, Fernando foi um dos melhores volantes que eu vi jogar e que joguei junto, pô. Acho que o Fernando jogou mais que eu também. Ganso? Paulo Henrique Ganso? O Ganso, não, mas estou gostando muito da performance do Ganso agora, né? Apareceu como um grande, seria um dos melhores ali na posição. Acho que a lesão atrapalhou muito ele. E agora que eu falo, depois dos 30 e poucos, nessa formação que o Diniz usa, ajuda muito a forma que ele joga, né? O Ganso, para mim, é um dos melhores jogadores do Fluminense, pô. Mas não jogou mais, não jogou. Para fechar, quem ocupou seu lugar na última Copa, ali no espaço, Fred? O Fred volante, pô. Não, o Fredinho não jogou mais também, não, poxa. Mas muito bom jogador, gosto dele também. Zé, obrigado, prazer falar contigo. Que satisfação mesmo. Até a próxima. Tamo junto. Convido vocês a seguir a página da Placar, se inscrever e ficar com a gente. Semana que vem tem mais entrevista boa por aqui. Valeu.